Injúrias não intencionais, por causas externas. Os preferirem, a nomenclatura recomendada pelo Ministério da Saúde para a notificação de doenças, agravos não intencionais por causas externas. Trata-se de uma situação de disrupção do estado de saúde particular, diferente de, por exemplo, Covid-19, que a gente sabe que é causada por um vírus cujo controle, embora seja complicado em termos amplos, envolve essencialmente tratamentos com drogas antivirais, quando forem disponíveis, vacinas, condições de isolamento. Ao passo que neste caso das injúrias, nós estamos falando de uma multicausalidade muito grande. A pessoa pode se machucar com uma faca, pode ser atropelada por um automóvel, pode se afogar na água, pode ser queimada por água fervendo. Então existe uma diferença, uma variação muito grande nos agentes patogênicos que transmitem a energia lesiva para essa vítima, que seria o hospedeiro no caso, e que envolvem um raciocínio muito mais diverso por seu controle. Muito bem. Então, o meu objetivo aqui, na nossa discussão de hoje, é abordar alguns pontos fundamentais, mais conceituais da caracterização das injúrias não intencionais, além do que vocês receberam no material do roteiro da aula, que envolvia o capítulo do livro-texto Textbook of Pediatrics, escrito por Fred Rivara e Brian Johnson, que são duas das maiores autoridades no mundo nesse campo, e o meu capítulo que eu escrevi para o livro Medicina Ambulatorial, de Duncan Schmidt e Giuliani, que da mesma forma aborda detalhadamente todas as circunstâncias envolvidas nesse tema. O nosso objetivo aqui é discutir, primeiro, um destaque do quanto que as injúrias contribuem para o fardo, a carga imposta à saúde e à manutenção da saúde em termos globais. Em segundo lugar, alguns conceitos fundamentais que precisam ser compreendidos por todo médico ou médico em formação, como é o caso de vocês. Em terceiro, alguns modelos epidemiológicos que caracterizam o problema e, por fim, o seu controle, incluindo princípios básicos, as chamadas abordagens-chave, o que funciona na prática e o papel do médico ou de profissional de saúde, de uma maneira geral, na orientação preventiva das pessoas. Na minha tese de doutorado, que versava sobre esse tema, eu escolhi como abertura, como epígrafe do prólogo, um texto do teatrólogo, escritor Aníbal Machado, escrito em 1957, que é muito interessante porque ele já captava essa noção de injúria. Aníbal Machado dizia o seguinte: a primeira e ultra rápida sensação que se experimenta bem no começo de um desastre é de injúria inopinada, de agressão injusta. O deus dos desastres é zarolho, absconso, canhoto, míope, surdo e estúpido. Sua força física, porém, é assombrosa. Impossível saber-se como e quando fará uso dela. Vocês veem que naquela época, embora ele tenha captado a noção de injustiça desses desastres, ele não conhecia bem o que nós já sabemos hoje, é que a grande maioria desses eventos tem
agentes bem definidos, tem uma epidemiologia própria passível de ser estudada e, evidentemente, passível de ser controlado. Existem medidas específicas para cada tipo de agressão. Um texto mais moderno, que foi escrito agora pela Marta Medeiros e publicado na revista Dona da Zero Hora, já tem uma visão um pouco mais abrangente da situação e mais em sintonia com o que o conhecimento científico hoje nos oferece. A Marta Medeiros enfatiza o seguinte: não se perdem amores apenas para a Covid-19, mas também para acidentes, violência urbana, outras doenças. Vocês veem que a Marta Medeiros já caracteriza a injúria por causas externas, que ela exemplifica na forma de acidentes e agressões, com as doenças, que é exatamente o que traz esse artigo que saiu na revista The Lancet há pouco mais de 10 dias e que é o último relatório deste estudo que se chama Global Burden of Disease Study, ou seja, o estudo da carga de doenças globais. E eles enfatizam que doenças e injúrias são praticamente uma coisa só, ou elas se misturam. Essa é uma das primeiras tabelas que tem nesse estudo, que abrange essa faixa de idade de 0 a 9 anos. Eles comparam de 1990 até o ano passado, ou seja, em 30 anos praticamente, como é que mudou o ranking das principais agressões à saúde e que significam uma carga a ser trabalhada pelos profissionais de saúde. Eles medem as doenças em DALY. DALY significa Disability Adjusted Life Years, ou seja, são os anos perdidos ou por morte ou vividos em deficiência. Então é um número muito amplo que excede simplesmente a questão da mortalidade. Vocês veem que nos primeiros 10 anos de vida, mais ou menos, os cor-de-rosa são as doenças comunicáveis, azuis não comunicáveis e em verde as injúrias por causas externas. Em 1990, o panorama era quase todo dominado por doenças contagiosas. O afogamento ocupava a 10ª colocação e um pouquinho mais adiante o trânsito. 30 anos depois, mudou um pouco o panorama das causas não comunicáveis, mas o trânsito já assumiu um papel na frente do afogamento. Isso de 0 a 9 anos. Porém, se vocês olharem o gráfico a seguir, que é o de 10 a 24 anos, ou seja, um período ainda abarcado pela responsabilidade do pediatra, porque inclui toda a adolescência, vocês veem que há um domínio quase que absoluto das causas externas. O trânsito está em primeiro lugar, autoagressão, violência interpessoal e lá embaixo ainda as quedas e o afogamento. Ou seja, fica bem claro, primeiro, que doença e injúria é uma coisa. As injúrias por causa externa, elas são estudadas e elas têm um impacto conjunto com todas as outras doenças, sejam crônicas, não comunicáveis ou as contagiosas. Do ponto de vista médico, com o foco do olhar de quem está interessado em promover a saúde, não faz muita diferença. E da mesma forma, saúde, naquele conceito amplo de bem-estar físico, produtividade, ausência de doenças, que nós já discutimos em outras oportunidades, tem um vínculo direto com segurança.
Mas saindo um pouco da morbidade que é expressa pelos DALYs, anos vividos em estado de deficiência, vamos dar uma olhada nos dados de mortalidade das crianças brasileiras, porque eles são muito marcantes. Aqui vocês têm mortes de crianças e jovens, segundo o DataSUS, nos últimos dados que estão disponíveis, que é de 2018. Aqui na ordenada vocês têm mortes por 100 mil habitantes. E na abscissa vocês têm faixas de idade. 1 ano a 4, idade escolar até a adolescência. Muito bem. A nossa escala vai só até 120 para facilitar, porque com exceção do primeiro ano de vida, no qual vocês veem que as nossas duas colunas aqui de mortalidade geral e de mortalidades próprias, por afecções próprias do período neonatal, explodem a nossa escala, porque, claro, a mortalidade infantil no Brasil fica em torno de 12 por 1000, ou seja, para 100 mil habitantes seria mais de 1000 mortes. Então, vamos ficar por aqui. Vocês veem que no primeiro ano de vida, tirando as afecções próprias do período neonatal, nós temos doenças respiratórias e digestivas. A coluna vermelha ali, que representa as injúrias, ela é responsável pela terceira causa de morte em bebezinhos. Mas, se vocês considerarem que em número... terceiro não... 3%, ela é a 8ª causa de morte, ela está lá longe, atrás de todas as outras doenças. Mas se vocês considerarem que, em números absolutos, isso representa mais de 1000 bebês menores de 1 ano, que são queimados, intoxicados, atropelados ou jogados para fora de automóveis em acidentes automobilísticos, ou espancados por agressões voluntárias, 1000 bebezinhos não é um número desprezível de maneira nenhuma. Nós, pediatras e médicos que atendem a saúde da criança e do adolescente, temos que estar preocupados com isso. Mas daí para diante, só piora. Vocês veem que todas as outras doenças praticamente somem, e de 3%, as injúrias por causa externa assumem uma proporção de 40%, 50% e até 3/4 partes de todas as mortes durante a adolescência. Evidentemente que metade dessas são já por agressões voluntárias. No total, perfazendo perto de 20 mil crianças e jovens brasileiros que morrem todo ano por essa doença causa externa, que é um verdadeiro horror. Se nós considerarmos ainda por cima que isso é mortalidade, mas que para cada causa dessas de morte se estima que ocorram 20 a 30 situações em que a criança necessita ser hospitalizada e pode ficar fazendo um tratamento ortopédico, cirurgia plástica, consumindo trabalho médico, gasto financeiro, sofrimento psicológico dessas famílias, perda de dias de trabalho, de dias de escola. Vocês veem que é um impacto muito grande, porque 20 mil vezes 30 dá 600 mil. Se nós considerarmos que para cada morte e para cada uma dessas 20 a 30 se estima que haja até 1000 atendimentos ambulatoriais. Uma criança que é levada ao pronto-socorro, recebe uma sutura, uma contenção, uma injeção, um membro por uma fratura, etc. Ou seja, vezes 1000, nós temos assim 20 milhões de casos. Sem falar naquele número que fica lá embaixo da pirâmide, que é desconhecido. Crianças que sofrem traumatismos domiciliares, pequenos cortes, contusões, bate com a cabeça, uma queda, ralar um joelho, mas que também consomem energia e preocupação das famílias. Então vocês veem que é um problema de dimensões realmente gigantescas. O que causa
essas injúrias. Então, aqui nesse gráfico é o mesmo de mortalidade, só que olhando os mecanismos de trauma. A gente tirou as causas gerais ali para não confundir o gráfico, e aqui no primeiro ano de vida, a coluna verde corresponde às sufocações, asfixias, principalmente por corpo estranho, que é a maior causa de mortalidade. Mas já aparece lá o roxo também, o trânsito, o azul, o trânsito, e o roxinho lá, não desprezível, agressões contra esses bebezinhos, tá? Mais adiante, o trânsito e o afogamento começam a dominar na idade escolar, e na adolescência assumem um papel preponderante, como a gente já viu, as agressões voluntárias. Muito bem. Então, é importante nós nos debruçarmos um pouquinho nessa conceituação do que é o acidente e o que é a injúria, a doença. Porque é um tipo de situação patológica que tem um vínculo muito grande com o comportamento das pessoas, com quanto as pessoas estão dispostas, ou por ignorância, a assumir riscos à sua integridade. E é importante que nós conheçamos isso, nós profissionais de saúde, para podermos atuar de maneira preventiva. Os profissionais, os especialistas que estudam as injúrias por causa externa, de uma maneira geral, evitam o termo acidente, porque eles sustentam a teoria de que o emprego desse termo, desta palavra, traz em si uma noção de algo imponderável, imprevisível, cuja epidemiologia não é passível de estudo, porque depende de desígnios divinos que nós não conseguimos modificar. Então eles se concentram na injúria em si e como controlar a sua ocorrência e as ações pós-evento. Mas existe uma corrente grande de estudiosos que dizem que não, que o fenômeno acidente ele precisa ser estudado independentemente do nome que se dê a esse tipo de evento. Vocês vão encontrar incontáveis situações, exemplos na literatura médica, que começam com a citação famosa, aquela de William Shakespeare, da peça Romeu e Julieta, que diz "What's in a name?". Vocês encontram isso em muitos textos médicos. O que há no nome? Se referindo àquele momento em que a Julieta pergunta para o Romeu: o que há no nome? Uma rosa, se ela tivesse qualquer outro nome, ela por acaso deixaria de ter o mesmo aroma que ela tem como rosa? Então, isso dizem esses especialistas. O termo acidente não é o que está em questão, é o caracterizar bem a situação. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora em 3 exemplos da vida real, e nós vamos discutir um pouco sobre ele. Muito bem. Vocês veem que esses exemplos que são típicos, assim, escorregadela na casca da banana, que foi o tipo de situação que eu escolhi para ilustrar a abertura da nossa aula de hoje, é clássica
e muitas pessoas acham engraçado escorregar numa casca de banana. O primeiro exemplo do Charlie Chaplin traz a ideia da negligência, da irresponsabilidade, da falta de previsibilidade, mas que origina uma queda traumática que na vida real poderia ter causado um dano muito grande, um trauma craniano, com consequências graves e até a morte dessa pessoa. O segundo exemplo, do Buster Keaton, traz essa dimensão que vocês já discutiram na semana passada com a professora Edila, que são os danos, as agressões intencionais, uma pessoa que intencionalmente joga uma casca de banana e no fim se configura um não acidente, porque por sorte não aconteceu nada, mas poderia ter tido consequências graves. E o terceiro exemplo, do Harold Lloyd, traz de novo a inconsequência agora de um terceiro, que por negligência joga uma casca de banana e causa toda aquela confusão, com um componente adicional muito importante para os nossos dias atuais, que é o trânsito, o automóvel, o risco de traumatismo pelo ciclista, como a gente já viu nas estatísticas ali. Muito bem. Os estudiosos da área da injúria, do campo da injúria chamado, como a gente viu, eles se concentram no trauma, na injúria, e evitam considerações maiores sobre o evento acidente. Eles utilizam a chamada definição da energia, que foi bem sintetizada nessa publicação, que é o Relatório Mundial de Prevenção de Injúrias em Crianças, publicado pela OMS já há algum tempo, mas que continua válido. Uma injúria seria, segundo essa definição, um dano corporal produzido por trocas de energia com efeitos discerníveis e relativamente súbitos, que pode se apresentar como uma lesão física, quando houver exposição à energia em quantidades que excedam o limite de tolerância fisiológica, ou como um prejuízo da função quando houver privação de um elemento vital como o oxigênio. É importante notar que essa definição clássica, ela ignora essa questão de intencionalidade e também exclui os danos psicológicos do conceito de traumatismo. No meu capítulo que vocês receberam para estudar, eu já abro um pouquinho o foco falando do conceito de acidente, dizendo que é um evento potencialmente causador de injúria e que não é mas uma cadeia de eventos que ocorrem em um período relativamente curto de tempo, em geral segundos ou minutos, não foi desejada conscientemente e que começa com a perda de controle do equilíbrio entre um indivíduo, que é a vítima, e o seu sistema, que é o meio ambiente, e termina com a transferência de energia cinética, química, térmica, elétrica, radiação, do sistema ao indivíduo, ou bloqueio dos seus mecanismos de utilização de tal energia. A injúria é o dano corporal infligido à vítima quando tal transmissão de energia excede em natureza e quantidade determinados limites de resistência. Ainda dentro dessa questão de conceituação e de valorização do evento acidente, a pesquisadora Deborah Girasek publicou um artigo que foi seminal na revista Injury Prevention há alguns anos, em que ela perguntava para um número grande, significativo de pessoas numa amostra: o que você acha que é um acidente? Você acha que um acidente é capaz de ser prevenível, etc, etc? E vocês veem que lá nos Estados Unidos, quase 90% das pessoas diziam que sim, que o acidente
era prevenível. Uma quarta parte dos entrevistados da amostra disseram que sim, nós somos capazes de prever os acidentes. Como é um povo relativamente religioso, ainda uma quarta parte dizia que esses eventos são desígnios divinos, que a gente não os controla, mas sim forças superiores. Mas uma pequena parte, muito desprezível, achava que aquilo estava ligado a coisas que foram feitas de propósito. Para comparar com os dados da Girosec, este é o questionário que vocês acabaram de responder, que vocês se dão conta que repetiram as perguntas dela. Então, dos alunos do segundo semestre da Faculdade de Medicina, quase 100% disse que acidente, e você estava se referindo ao filme do Luc Besson, que mostrava o atropelamento de uma criança francesa. Mais de 80% disseram que sim, aquele acidente podia ter sido previsto. Um número bem pequeno, 12%, 13%, disse que era algo que dependia do destino, e ninguém achou que era de propósito. Mas, de qualquer maneira, todos vocês valorizaram a noção de que existe uma relação muito forte entre pobreza e exposição a esses riscos. E quase todos disseram que os garotos africanos tinham muito mais probabilidade de serem atropelados. Simplesmente não aconteceu no filme, aí sim por uma vontade de Deus, porque Deus não quis, como se diz, né? Para resumir essa questão de nomenclatura, o Ministério da Saúde publicou há alguns anos já uma normatização do seu sistema de notificação de eventos que diz o seguinte, que doença é qualquer enfermidade do estado clínico, independentemente de origem ou fonte, e que cause um dano significativo à saúde. Eles chamam de agravo um dano à integridade física, mental e social. Vocês já veem que tem essa perspectiva mais ampliada, provocado por circunstâncias nocivas, que aqui eles não definem bem, mas eles dizem que envolvem acidentes, e utilizando o termo fatídico, aquele que os pesquisadores do campo da injúria detestam, acidente, intoxicação, abuso de drogas e lesões auto- ou hetero-infligidas. Ou seja, são os nossos acidentes e violência. E evento é o que causa, o que desencadeia esses estados patológicos. Para resumir, vocês, médicos que vão trabalhar com este problema durante muito tempo agora, dano, injúria, lesão, agravo, é tudo a mesma coisa. E nós estamos falando de doenças, tá? Um dos modelos mais aceitos é esse modelo de causa e consequência, que diz que nós temos um evento desencadeante e que pode ser um atropelamento, uma colisão de veículos, uma submersão em líquido, exposição a fogo, tóxicos, peçonhas de animais, quedas, agressões de um modo geral, guerras, ou seja, é uma multiplicidade de agentes patogênicos que vão transmitir aquele tipo de energia danosa para a vítima. Então, nós estamos falando de uma troca de energia entre o agente, né, e a vítima, tá? E que vai causar um estado patológico, que pode se expressar por traumatismos, queimaduras, asfixia no âmbito físico propriamente dito, estresse, ansiedade, depressão no âmbito psicológico e no âmbito, digamos,
social, alcoolismo, agressões sexuais, uso de drogas, tabagismo e, na esfera reprodutiva, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Esta interação gera o que nós chamamos então de injúria e agravo e que vai redundar num desfecho que pode ser a morte, nos casos mais extremos e graves e imediatos, ou deficiências físicas transitórias ou permanentes para a vida inteira, suicídios, doenças crônicas e até cânceres. Então, resumindo, nós temos uma situação de causação externa que gera um dano e um desfecho infeliz, tristeza. Esse é um dos modelos mais aceitos e foi publicado pela OMS numa das suas publicações, que é o The Facts. O outro modelo que é muito interessante que vocês conheçam é esse modelo da lente e do telescópio, que foi sintetizado pelo pesquisador Jamie Hoskins da Nova Zelândia. E ele diz o seguinte: existe essa interação da vítima e do agente, o veículo da energia danosa, que a gente já discutiu, mas que ele nunca pode ser visto solto no espaço, porque essa interação se dá sempre envolvida num ambiente que tem uma dimensão de ambiente físico, que no caso aqui, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma criança, que é a casa da criança, o domicílio, e um ambiente social, que são as pessoas que estão lidando com essa criança e com seus agentes agressores, que no caso a família e os amigos. E esse ambiente, microambiente, evidentemente que sofre influência dos fatores de exoambiente, que é a escola, a vizinhança, onde essa criança mora, quais são os fatores protetores que essa comunidade oferece e, ao mesmo tempo, os riscos que essa comunidade impõe à família e à criança por conseguinte. Então, são os fatores micro-regionais e macro-regionais que, por sua vez, estão sofrendo a influência dos grandes fatores macrosociais, o ambiente global, que vai envolver a fabricação dos produtos seguros, as leis de proteção às pessoas e de promoção da segurança, etc, etc. Essa é a lente do telescópio. Nós não podemos nunca esquecer que isso, assim como não é solto no espaço, também não é solto no tempo. A lente do telescópio é só um começo através do qual nós temos que considerar todo esse espectro de vida da pessoa. Nós estamos falando aqui de criança, não é? Mas essa criança teve um desenvolvimento gestacional, houve fatores pré-gestacionais que condicionaram que essa criança fosse o que ela é hoje, assim como ela vai se tornar um adolescente, um adulto, um velho, e para próximas gerações ela transmitirá as suas especificidades e características de exposição aos riscos e de autoproteção, de modo que, se nós olharmos para trás, nós poderíamos saber prevenir injúria em estágios específicos determinados da vida. Mas se também nós olharmos para frente, nós vamos poder antever desfechos associados ou não a determinadas intervenções de segurança que nós conseguimos operar nesse meio. Então, essa é a teoria da lente e do telescópio de Hoskins, que é muito importante que vocês, médicos em formação, considerem. Muito bem. Como é que a gente controla, então, essa questão? Eu
de propósito, coloquei aqui o Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza, por meio da Mônica, do Cebolinha, da Magali, de todos os seus personagens, sempre foi um dos mais ativos partícipes nessas campanhas de promoção de segurança no nosso meio. Há uns anos atrás, eu fui convidado pela revista Injury Prevention para escrever sobre injúrias na América Latina. E naquele texto eu fiz questão de ressaltar o papel do Maurício de Souza como exemplo do chamado terceiro setor, ou seja, a responsabilidade da comunidade em colaborar na promoção da segurança. E mostrando exatamente esse quadrinho que vocês estão vendo aí. Mas, enfim, o Maurício de Souza já está ilustrando os princípios básicos, porque o primeiro deles é o seguinte: a proteção passiva é sempre mais eficaz do que ativa. O que é proteção passiva? É aquele tipo de proteção que independe da vontade e do comportamento das pessoas. Tu estás protegido pelo teu meio, independentemente dos riscos aos quais tu vais te expor. Então, o cinto de segurança, de certa forma, é um exemplo de proteção passiva, na medida em que nós temos um código de trânsito severo que obriga as pessoas todas a usarem o cinto de segurança. No momento que existe uma lei forte e que ela é aplicada e ela é fiscalizada de maneira efetiva, através de blitzes e canoas, etc., as pessoas usam o cinto. Ela não tem muita escolha a não ser usar o cinto, e ela está protegida porque se sabe que o cinto é altamente efetivo na proteção dos motoristas. O exemplo mais clássico de proteção passiva é a tampa de segurança dos medicamentos e produtos tóxicos. Por quê? No momento que você tem uma legislação severa que obriga os medicamentos e todas as substâncias tóxicas, produtos de limpeza, domes sanitários, a serem comercializados com essas tampas chamadas à prova de criança, que tem que puxar, torcer, tem todo um segredo para abrir, e evitam que as crianças se intoxiquem. Então, esse é o exemplo típico da proteção passiva. O produto sai de fábrica à prova de acidentes, digamos assim, tá? Um outro exemplo de proteção passiva, que é uma proteção mista, ativa e passiva, é a instalação de grades no ambiente doméstico. Esse bebezinho aqui, se não tiver essa grade, ele vai cair da escada. Então, eu, como médico que estou atendendo essa família, eu posso dizer para os pais: olha, o bebê de vocês, ele tem muito risco de cair da escada, então vocês têm que controlar esse guri 24 horas por dia, porque senão ele vai cair, vai se machucar. Isso é proteção ativa. Tu depende do alto grau de conscientização das pessoas e de disponibilidade de tempo. Ninguém consegue controlar uma criança. Tu supervisiona uma criança 1 hora, 2 horas, 10 horas. No momento que tu te viras para o lado para fazer alguma coisa, a criança apronta. Agora, se tu instruires essa família a instalar um dispositivo de segurança como esse, grade, rede na janela, todos esses são produtos que trazem a proteção passiva para dentro de casa, porque assim que eles estiverem instalados, tu não precisa ficar controlando, não precisa da proteção ativa, que é sempre mais falha. Primeiro princípio: proteção passiva é sempre mais eficaz. Segundo, a modificação ambiental deve receber toda a ênfase. Claro que um ambiente mais seguro, o chamado ambiente construído seguro, como faixas de segurança, pessoas que ajudam, conduzem as crianças na travessia das vias públicas, sistema de engenharia de tráfego pensando na segurança, são coisas que
estão fora da ação do médico no âmbito clínico, mas nós temos que estar alertas para isso, porque nós vivemos em comunidade. Terceiro ponto, todas as fases dos eventos traumáticos têm que ser consideradas. E aqui eu faço um parênteses para apresentar o William Haddon Jr., que foi o pai da moderna ciência do controle de injúrias por causas externas. Ele é um dos autores do famoso livro Accident Research Methods and Approaches, junto com Edward Suckman e David Klein. Depois de publicar esse livro, o Bill Haddon, que era um médico, assumiu a coordenação do NHTSA nos Estados Unidos, que é o Ministério dos Transportes lá, né? E ele por muitos anos ditou as normas de segurança. Ele é o autor da lendária matriz de fases e fatores de Haddon, que aqui está exemplificado. O Haddon encarava a injúria como uma doença infecciosa. Ele tinha o hospedeiro, que é a vítima, o agente patogênico e o ambiente físico. Nesta versão da matriz de Haddon, o ambiente físico está dividido entre físico propriamente dito e social, como nós vimos antes. Ela foi aperfeiçoada pela pesquisadora Carol Runyan, da Johns Hopkins, que é uma pessoa que estudou muito a matriz de Haddon. E ele considerava o que acontece antes do evento traumático, durante o evento traumático e depois do evento, que como ele era médico, ele considerava o que fazer para atender melhor esses feridos e diminuir a morbimortalidade. Para exemplificar como é que funciona a matriz de Haddon, eu escolhi, para fugir um pouquinho do trânsito, uma questão que vocês já estudaram, que é a agressão. Então, evitar que a criança seja alvejada por um tiro na escola. Esse é um tema moderno, que embora no Brasil nós ainda não tenhamos o hábito de entrar em escolas dando tiro para tudo que é lado, você sabe que nos Estados Unidos essa hoje já é uma preocupação grande. Então aqui, a matriz de Haddon aplicada a tiros na escola. Então como é que funciona? Vocês veem que no âmbito do hospedeiro e pré-evento, nós podemos diminuir as chances dessas ocorrências promovendo um bom relacionamento entre os jovens, educando sobre o perigo de levar armas para a escola, educar os pais, e ensinar os jovens a detectarem comportamentos indicativos de possível violência, etc. Em relação ao veículo, que é a arma, armas com maiores dispositivos de segurança. Ambiente físico, detectores de metais na entrada das escolas. Isso já está sendo usado nos Estados Unidos. Daqui um pouco, se continuar assim, com a nossa tendência a imitar os hábitos estadunidenses e liberar o acesso às armas, como vocês sabem que infelizmente está sendo promovido aqui no Brasil agora, nós podemos chegar lá. E no ambiente social, normas de notificação das autoridades, se alguém for suspeito, etc, etc. Em relação ao evento, ensinar os jovens a se protegerem quando ouvirem tiros. Em relação ao veículo, evento, diminuir a capacidade dos revólveres de darem múltiplos tiros, ou balas menos letais. No ambiente físico, sistema de alarme que acione a polícia rapidamente e policiais de plantão perto das escolas. E, por fim, no pós-evento, ensinar aos jovens técnicas de reanimação cardiorrespiratória, que é uma coisa essencial, e, em relação ao veículo, reduzir a capacidade de emitir disparos múltiplos e, no ambiente, dotar a escola de acesso facilitado aos serviços de saúde. Então essa é a famosa matriz de Haddon, ela é um esquema, um modelo conceitual
clássico que vocês têm que conhecer. Quarto lugar, as estratégias de proteção têm que ser factíveis, cômodas e baratas. Então, aqui vocês têm uma instalação de uma rede muito simples, numa residência que não é sofisticada, e no momento que isso aqui está instalado, essa criança não vai cair daquela sacada. Então tem que ser algo acessível. E por fim, a supervisão. Existem estudos que mostram que determinados eventos não são passíveis de controle por modificar os agentes ou instalar medidas passivas, como por exemplo as crianças brincando num playground. Elas podem tropeçar e bater com a cabeça a qualquer momento. Então há evidências comprovadas de que a supervisão dessas crianças é capaz de melhorar a segurança, principalmente em afogamento. Isso é um tópico muito estudado. O modelo das abordagens-chave, que são os 6 E's, é o seguinte. Evidentemente que isso aqui vem do inglês, né? O primeiro E aqui é o do enforcement, que está vinculado ao cumprimento e seguimento, aplicação das leis, das normas de segurança, tá? O segundo é a construção dos produtos mais seguros, E de engineering. O terceiro, a construção do ambiente seguro. Educação é clássico. Nos primeiros modelos que aplicaram as abordagens-chaves, eles falavam de um tripé, que era a engenharia, a lei e a educação. Hoje, esse modelo foi expandido, incluindo, além do ambiente, o serviço de emergência, que é atendimento secundário, e, por fim, as questões da aplicação equitativa, justa das medidas de prevenção, que isso ficou escancarado naquele filme que vocês viram. Pobreza tem um gradiente fortíssimo vinculado à exposição aos riscos, e isso é algo para a qual nós temos que estar atentos. As estatísticas globais mostram que 95% das injúrias em crianças no mundo inteiro estão nos países pobres, e que dentro de cada país estão nas áreas mais pobres. Esta publicação, a qual nós já nos referimos, que é o Relatório Global de Prevenção de Injúrias em Crianças, ele analisa os 5 principais eventos traumáticos à luz dessas abordagens chaves. Nós vamos passar rapidamente aqui, porque senão não vai dar tempo, mas assim, vocês têm que saber isso. É o trânsito. Então, para cada uma dessas situações, vocês têm que aplicar as abordagens-chave. Lei, limite de velocidade, álcool, engenharia, veículos que confiram mais proteção, rotas seguras para caminhar até a escola, orientação para uso de capacetes por ciclistas e motociclistas e assentos infantis por passageiros de veículos. Na emergência, equipamentos adequados para a criança, e na equidade, acesso igual, equânime aos serviços de saúde. Em segundo lugar, eles analisaram as submersões, que são os afogamentos. Então, normas para cercar as piscinas, para a construção dos dispositivos de flutuação, que são as boias, barreiras físicas, em torno de lagos e piscinas, etc. Ensinar a nadar, manobras de ressuscitação, como nós já vimos, ensinadas à comunidade, e programas comunitários. O terceiro lugar, queimaduras, leis que limitem a temperatura da água nas casas, detetores de fumaça, de fogo, segurança dos dispositivos, separação física da cozinha das demais peças da casa. Esta
Da mesma forma como nós vimos a proteção na escada, é uma orientação que vocês têm obrigação de passar para as famílias. Cozinha tem que ser separada por proteção, barreira física. Centros dedicados à emergência para atender queimados e acesso facilitado. As quedas, normas de construção de playgrounds, andadores. Isso aqui é uma coisa séria, hein? Andador é o tipo do dispositivo que só tem risco de traumatismo, ele não tem nenhuma função no desenvolvimento da criança. E o andador tem que ser banido completamente. Se vocês vão atender no ambulatório uma criança cuja família diz: quando é que ele pode ganhar de presente do avô que quer dar um andador para ele? Vocês digam: andador de jeito nenhum. Se já ganhou o andador, bota fora ou troca por uma coisa que não seja tão perigosa. Andador é um dispositivo infantil que tem que ser banido. Visitas domiciliares para ver se essas medidas de segurança estão instaladas, sempre o acesso facilitado. E por fim, intoxicações, as famosas tampas de segurança, obrigadas por lei, como nós já vimos, orientação de primeiros socorros, e aqui se repetem a presença de centros de informação toxicológica e o acesso a produtos mais seguros. A OMS publicou, naquele relatório, uma relação de todas as medidas preventivas, dizendo o que funciona na prática. Isso está acessível no site da OMS e vocês podem pesquisar. Eles falam de prevenção de injúrias no tráfego, afogamento, queimaduras, quedas, envenenamento e as principais recomendações. Eu sintetizei aqui, para não tomar muito tempo, as principais delas e marquei em vermelho o que interessa para o médico. Então, no trânsito, leis, etc., limites, álcool, velocidade. Uso de cinto de segurança, porque vocês são os responsáveis, em parte, por orientar as pessoas, principalmente capacetes, e não andar com velocidades excessivas. O resto são medidas de engenharia de tráfego que não vem ao caso para os médicos agora. Mas vocês têm a obrigação de conhecer os 4 estágios na proteção da criança como passageira de automóvel e que precisam ser ensinados para as pessoas. Esse esquema está lá no capítulo que vocês receberam e vocês veem que ele tem aqui as idades e as fases, elas se interlaçam, né, porque elas não são muito rígidas. Hoje se sabe que a primeira fase, que é o bebê conforto, voltado para trás, em relação à direção que o veículo está viajando, ele deve ser usado durante todo o primeiro ano de vida, como diz a lei brasileira, mas, se possível, além, com 2 ou 3 anos, porque ele se mantém protetor. Então, por isso que se diz 3 anos. Até o momento em que a criança exceder o tamanho recomendado pelo fabricante do equipamento de segurança, e ele migra então para o assentinho de segurança já voltado para frente, no qual ele ficará até que ele exceda o tamanho recomendado e ele passa para o chamado reposicionador do cinto de segurança, que é o booster seat. Dos assentos comercializados no Brasil, o menor limite máximo de peso é 18 quilos, que a criança vai atingir, dependendo de cada um, entre 4, 5, até 6 ou 7 anos. Ou seja, vocês poderão usar o assentinho e passar só para o booster seat com 6, 7 anos. E, por fim, o último estágio, que é o cinto de adulto, que a criança só poderá utilizar no momento que ela tiver condições de sentar, com os pés no chão, e o cinto passe no quadril e não na barriga, e no tórax e não no pescoço. Isso ocorre quando
a criança atinge a estatura de 1,45 m. Então, criança sempre no banco traseiro até 1,45 m. Aí ela pode usar o cinto de adulto. Vocês sabem que agora há poucos dias foi sancionado pelo Congresso Nacional e assinado pela Presidência da República a revisão do novo Código de Trânsito Brasileiro, que manteve o seu artigo 64, contra a vontade do Poder Executivo, que vocês acompanharam bem a briga que aconteceu ano passado, porque o nosso presidente queria abolir do Código de Trânsito esse artigo essencial que obrigava as pessoas a levarem as crianças em segurança nos carros. Felizmente, os deputados tiveram bom senso, depois de uma grita popular enorme, sem falar nos especialistas, de manter esse artigo e melhorando-o, colocando além do banco traseiro até os 10 anos, que hoje a ciência diz que até os 13 anos, na verdade, as crianças têm que andar no banco traseiro, mas a estatura de 1,45 m. Então o nosso código continua, apesar da tentativa de boicote do Poder Executivo, um código muito bom. Se vocês quiserem detalhes sobre isso, tem uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, com tudo isso que nós falamos e muito mais, que nós não temos tempo agora. Afogamento, uso de dispositivos pessoais de flutuação, ressaltando que não são aquelas boiazinhas de braço, mas coletes salva-vidas que fiquem mais fixos no corpo da criança. E nessa área é importantíssimo que a comunidade esteja capacitada nas manobras de reanimação. Queimadura. Queimadura é um problema difícil do ponto de vista médico, porque a prevenção da queimadura passa muito por leis, normas de segurança, educação da população, que é uma coisa bem difícil, sobre manter a temperatura da água não tão pelando, não tão quente. A única coisa que realmente faz diferença é a noção de que as queimaduras têm que ser tratadas em ambientes próprios, especializados. E isso é da área médica. Quedas. Nós podemos orientar as famílias em relação a móveis infantis e produtos mais seguros, porque não tem lei, por enquanto, para isso. Ter leis que obrigam a instalação das grades na janela, isso vai ser um avanço, mas ainda não existe no Brasil. Então, é uma responsabilidade, de novo, do profissional de saúde orientar as famílias. Programas multifacetados que envolvem todos os setores da comunidade, eles são mais efetivos. Esse exemplo, que foi o programa Children Can't Fly, foi um programa da cidade de Nova York, que foi elaborado e implantado anos atrás, em que eles tinham subvenção municipal e fiscalização de agentes de saúde para monitorar a instalação das proteções na janela. E esse programa foi responsável pela redução de 50% das quedas na cidade de Nova York. Então são exemplos a serem seguidos. Intoxicação, as normas de produção e comercialização dos produtos e, evidentemente, centros de controle de intoxicações que são da área médica. Então, vocês têm que saber orientar as famílias para telefonar para o CIT, Centro de Informação Toxicológica, em qualquer evento potencialmente traumático. Mas, enfim, vocês viram que grande parte dessas medidas dependem de modificações ambientais, legislação, que excedem a atuação de vocês no âmbito clínico. O que vocês vão fazer, profissionais de saúde, médico, pediatra? Muito simples. Vocês vão orientar as famílias. Esse é um trabalho que não é tão complicado assim. Em 1991, saiu um artigo importante na revista Pediatrics que mostrava que, sim, a orientação preventiva no âmbito da assistência primária, nos consultórios,
era capaz de modificar o comportamento das famílias no sentido de maior segurança das crianças. Esse estudo foi replicado agora, anos depois, pelo grupo do Zonfrijo, da Pensilvânia, e que mostrou que desfechos traumáticos podiam ser modificados pelo aconselhamento no âmbito primário e que, embora eles fossem infrequentes, havia demonstração da sua efetividade em quase todos os estudos. Sobretudo, no aumento do conhecimento em relação à segurança dentro de casa, proteção contra incêndios, trancas de segurança nos armários, dispositivo para evitar que as portas batessem e esmagassem os dedinhos das crianças, proteção nas janelas, etc., segurança no trânsito, uso de capacetes, uso de capacete por ciclistas, etc. É importante ressaltar que há comprovação cabal da melhora do comportamento das pessoas e não necessariamente da incidência de eventos traumáticos, mas pela lógica, se aumenta o comportamento seguro, é claro que tu poderias prever uma diminuição dos traumas. Então, para terminar, o decálogo da orientação preventiva e segurança do ponto de vista do médico. Primeiro, registrar no prontuário. Isso é uma doença, tem que ser registrada. Segundo, iniciar o mais cedo possível. Na nossa conversa sobre puericultura, nós falamos sobre o programa Bright Futures, da Academia Americana de Pediatria. Aqui está o resumo de uma primeira consulta do período neonatal. Vocês veem que eles destacam lá segurança no automóvel, segurança no berço, segurança em relação aos animais domésticos, etc. Terceiro lugar, incluir a criança. Vocês viram já essa foto que mostra que a criança começa desde cedo a ter noção do que são as recomendações médicas. E eles, num determinado momento, eles começam a cobrar dos pais os comportamentos seguros. Quarto lugar, recomendar fontes confiáveis para as pessoas. No Brasil, nós temos o Pediatria para Famílias, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, disponível no site da SBP, e o site do Criança Segura Brasil. Criança Segura, Safe Kids, é uma organização internacional com material muito amplo, orientando a população no sentido da segurança. Em quinto lugar, vocês médicos têm que fazer o diagnóstico dos riscos contextuais, o famoso telescópio do Hoskins. Sexto lugar, ensinar as regras básicas. Proteção passiva, proteção passiva, proteção passiva. Muito mais efetiva depois de instalado. Instruir sobre a revista da casa sob a ótica preventiva. Vocês têm acesso na biblioteca da Faculdade de Medicina ao Tratado de Pediatria, que é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ali tem um capítulo sobre segurança no ambiente doméstico, com o qual eu concordo completamente, eu assinaria embaixo, e esse autor fornece ali uma lista ou várias listas de checagem para cada ambiente da casa. Cozinha, o mais cheio de riscos, quarto da criança, sala, banheiro, tudo que os pais têm que procurar na casa que tem risco. Isso vocês têm que ensinar para as famílias. Oitavo, segurança no trânsito, nós já falamos, assento de segurança adequado para o tamanho e a idade de cada criança. Penúltimo, instruir sobre estar preparado para as emergências. Dá o número do CIT, Centro de Informação Toxicológica, e tem um 0800 721 3000, que é muito competente para
atender esses casos, e o 192, que aqui no nosso meio chega rápido, efetivamente. Isso tem que ser colado na geladeira, com um ímã de geladeira, para que esteja à mão, não tem que ficar procurando quando acontecer um evento traumático. E, por fim, doses de reforço periódica. E aí vocês vão se valer daquele quadro que está lá no nosso capítulo. Vocês não têm que decorar isso, vocês podem imprimir esse material ou deixar ali no telefone celular, e dependendo da situação da consulta, vocês vão colar mesmo, olhar e fazer as recomendações, desde o período pré-natal, orientações sobre o automóvel, quedas, banho de um recém-nascido, até o final da adolescência, quando já entram em campo as drogas, os traumatismos no esporte, uso de álcool, armas de fogo e etc. Então, para concluir mesmo, eu queria deixar vocês com esse texto que foi escrito pelo Mark Weedon, que era o coordenador do então Comitê de Injúrias da Academia Americana de Pediatria, que ele sintetiza bem essa noção de trazer a questão da segurança ambiental para dentro de casa, no contexto familiar. E o Weedon dizia assim: pais com um padrão de educação médio devem ter condições de avaliar, pelo menos no nível básico, a relação entre o desenvolvimento da criança e os riscos de injúrias. Os pais devem saber que o objetivo fundamental na prevenção de injúrias é bloquear a transferência de energia causadora do trauma e não mudar o comportamento da criança. Aquela estratégia é possível e confiável, bloqueio da energia. A segunda pode não ser nenhuma coisa nem outra. Os pais devem ser capazes de examinar o ambiente que nós acabamos de ver, em que a criança vive, e detectar e eliminar as situações os fatores de risco. Os pais devem saber avaliar a importância de aplicar estratégias preventivas múltiplas a cada categoria de risco, fornecendo camadas de proteção. Alguns pais ainda acreditam que acidentes são uma questão de destino, que dependem da estrela de cada um. Tal astrologia é perigosa. Muito bem. Em termos gerais, esses são os conceitos essenciais que eu queria discutir com vocês. E agora nós vamos para o trabalho de um pequeno grupo, onde faremos os exercícios em relação a esse assunto. Muito obrigado.